Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, latire. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O terceiro milênio hoje traz como tema fé. Como a doutrina espírita conceitua a fé? O porquê o Espiritismo nos ensina a ter a fé raciocinada? A razão, ela pode dispensar a fé? E o que quis dizer Jesus sobre a fé que transporta montanhas? E para falar sobre a fé, aqui junto conosco a nossa convidada, a nossa amiga Lizarbe Gomes. Lizarbe, que alegria, que satisfação contarmos com a tua presença aqui no terceiro milênio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Madeira. Mais uma vez, um grande prazer também estar aqui contigo, com os nossos amigos que nos acompanham. Uma grande alegria. O prazer e a alegria também é toda nossa. Lizarbe, vamos falar sobre a fé. Muito se tem a dizer sobre a fé. Então vamos falar um pouco então. Qual o conceito espírita sobre a fé? Bem, meu amigo, para nós falarmos sobre a fé, eu achei recomendável recorrer às obras que são basilares na nossa doutrina, de autores que são fundadores da doutrina, Allan Kardec, e depois, posteriormente, também as obras de Leon Denis. Então, vez ou outra, nós vamos fazer referência a esses autores, até vou recorrer a algumas anotações aqui, claro. É bom confiar na memória. Bem, o que a gente pode falar então sobre o conceito espírita de fé? A fé é uma força interior, que cada um de nós traz dentro de si, em germe. Ela vai se desenvolvendo à medida que nós vamos amadurecendo, passando pela nossa evolução espiritual. Ela precisa ser cultivada, então, para poder se desenvolver. A fé ela não nasce do nada. Não, ela tem que ser desenvolvida. Ela é uma conquista do espírito, do espírito. Ao longo da sua jornada, ao longo da sua evolução. E para que serve a fé? Ela serve para que nós possamos ter energias, para vencer os obstáculos que se apresentam na nossa vida, que são sempre muitos. Então, a fé é essa força que propicia essa energia, que nos faz acreditar na nossa própria capacidade de vencer, de nos sairmos bem das situações. E também, de acordo com o ensinamento espírita, ela deve ser ativa, ela deve ser produtiva, ela deve se reverter em boas realizações. E também, de acordo com o conceito espírita, a fé deve ser sempre aliada da razão para ser uma fé lúcida, uma fé esclarecida, mas a gente vai conversando sobre isso ao longo do programa. Tu poderias assim nos definir o que é ter fé? Bem, ter fé é ter confiança na realização de algo, na realização na possibilidade de alcançar um fim. Então nós colocamos em ação essa força interior que nos impulsiona, que faz com que nós conseguimos colocar em prática aquilo que nós estamos acreditando. Muitas pessoas às vezes acham que ter fé está relacionado apenas ao aspecto religioso, mas não é, Nós podemos, por exemplo, ter fé no ideal político, ter fé em nós mesmos, ter fé na pátria, ter fé em uma ideologia. É tudo aquela força, na nossa profissão, é tudo aquilo que nos move a trabalhar, a produzir, a fazer algo que nos cative a confiança, Claro. E o que quis dizer Jesus quando ele disse que a fé transporta montanhas? O que quis dizer Jesus com esta frase? Bem, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá o título justamente esse: a fé transporta montanhas, para o capítulo 19, que fala todo ele sobre esse assunto, a fé. Então até nós recomendamos às pessoas que depois quiserem ler com maior profundidade, com mais calma esse tema, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19.
E ali já fala, né, que essas montanhas a que se referia Jesus são os nossos problemas, são as nossas dificuldades, é tudo aquilo que nos assusta, que nos preocupa, que nos aflige, né? Que são as barreiras que nós enfrentamos, as paixões, os vícios, enfim, né? Todos os defeitos que nós temos e que temos que lutar muito para vencê-los. Né? Essas é que são as montanhas que ele se refere. Essas são as montanhas, nossas dificuldades, nossos vícios. As dificuldades de ordem material, de ordem moral também, né? Com as quais nós nos deparamos e que às vezes a gente pensa que não vai ser capaz de vencer e é assim, né? É muito capaz. O Espiritismo, ele nos ensina a ter a fé raciocinada. Mas, Elizarbe, o que é esta fé raciocinada a qual nos ensina a doutrina espírita? É uma noção tão propagada na doutrina espírita, né? Fé raciocinada. Então vamos de novo para o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec diz que a fé necessita de uma base, né, que é a inteligência daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então a fé raciocinada é justamente esse entendimento que se deve ter das coisas, né? Não acreditar por acreditar apenas. Saber, né? Por que está acreditando. Saber por que está acreditando, né? Essa fé deve se apoiar numa lógica, né? Não deve ser simplesmente por uma pura tradição, né? Porque é ensinado séculos e séculos, se torna verdade. Então a fé raciocinada, ela alarga o nosso conhecimento, o nosso entendimento, ao passo que o seu oposto, que é a fé cega, estreita, né, limita esse entendimento das coisas. E então a fé, quando é raciocinada, quando é esclarecida, ela sempre vai impulsionar o progresso, né, porque ela sempre vai estar de mãos dadas com a razão. Claro, né? Claro. E a dúvida raciocinada no coração sincero é uma base para a fé? A dúvida raciocinada. Pessoas que têm dúvida, né? Mas é uma dúvida assim raciocinada, no coração sincero. É uma base para a fé? É um primeiro passo, né? Porque às vezes as pessoas têm certas dúvidas, mas têm a mente aberta, não são pessoas intransigentes, são pessoas sinceras que querem saber, que querem aprender. E isso, sem dúvida nenhuma, é um passo para que mais tarde elas possam ir desenvolvendo a fé, né? Um passo inicial, vamos dizer assim. É um passo inicial. É, claro. E será fé acreditar sem raciocínio? Há pessoas que crê, mas não tem esse raciocínio, não vão buscar, né, conforme tu relatou ainda agora há pouco, né? Será fé acreditar sem raciocínio? Olha, por muito tempo se pensou assim. Mas, na verdade, a fé não dispensa o raciocínio. Ela não dispensa? Não, de maneira alguma. É até perigoso, né, se acreditar nas coisas simplesmente porque se ouviu dizer, abrindo mão até do discernimento, né, da capacidade de ponderar sobre o que é o certo, o que não é, né? E, às vezes, em muitos casos, as pessoas que têm fé, elas até são tidas assim como pessoas tolas, pessoas ingênuas, justamente porque muitas vezes acreditam sem saber o porquê, né? Simplesmente repetem coisas sem maior reflexão sobre aquilo ali. Então, nesse sentido, o Leon Denis, né, já nos alertava de uma maneira muito bonita, muito poética, mas ele faz essa comparação aqui, que é cega a fé religiosa que anula a razão. A fé cega é como um farol cujo vermelho clarão não pode trespassar o nevoeiro. A fé esclarecida, né, o foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Então dá bem essa noção, né, de que a fé, quando é cega, ela se acende, mas ela não ilumina. Certo. A fé esclarecida, ao contrário, é um foco de claridade poderoso que nos dá mais segurança para percorrermos o nosso caminho. E pode a razão dispensar a fé? A razão dispensar a fé. Bem, ensina ainda o André Luiz que a razão é uma faculdade superior, que nós devemos desenvolver também como todas as demais faculdades, mas ela só se desenvolve com o exercício, né? A
razão e a fé são solidárias, diz ele ainda. Não devem ser separadas. Então também a razão não deve dispensar a fé. Né? Devem caminhar juntas. Devem caminhar juntas, exatamente, né? Porque quando a fé se apoia na razão, ela é capaz de grandes realizações muito positivas. Mas quando a fé não tem a razão por base, certo, ela costuma conduzir a muitos erros, muitos enganos, muitos exageros, muitas concepções distorcidas, né? Por isso que essa recomendação realmente é muito prudente, né? Que a fé e a razão andem sempre juntas. Sempre juntas. Perfeito. É. E por que a fé e a esperança são indispensáveis para enfrentarmos os percalços, os problemas, as dificuldades, as provações da nossa vida? Por quê? Porque elas nos dão suporte, né? Quem tem fé, quem tem esperança, busca nessas virtudes a fonte para poder suportar as suas necessidades, as suas provações. Porque se não é isso, se não é esse suporte, o que acontece? A dor nos esmaga muitas vezes, né, com todo o seu peso. Ela nos leva muitas vezes ao desespero, né, que é justamente o oposto da esperança, né? E essa fé, quando ela é sólida, ela realmente nos faz lembrar sempre da justiça de Deus, que não erra nunca conosco, e então nos dá mais coragem nessas situações difíceis, né? E tudo que esteja acontecendo na nossa vida, a gente tem aquela certeza que tudo transcorre para o nosso bem, tudo conspira para a nossa felicidade. Isso, é o acreditar, sabendo por que acredita, né? Claro, embora estejamos no momento passando por provações, por dificuldades, por problemas, mas a gente sabe, né, e acredita, crê e tem aquela fé que tudo que está acontecendo é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Claro, a gente não se deixa tomar pelo desespero, né? Claro, isso é uma coisa que às vezes as pessoas que não têm essa fé sofrem, parece que em dobro, né? Justamente por não ter algo que lhe sustente, que lhe oriente, que lhe... Às vezes se sente até desamparado. Desamparado, é. Não. E sabe, por que a fé funciona com uns e com outros não? Muitas pessoas dizem assim: não, faz com fé, se tu fizer com fé as coisas vão acontecer. E as pessoas: não, eu já fiz, tentei de tudo que é forma, de tudo que é jeito, comigo não funciona. Por que a fé funciona com alguns e com outros não? Veja, diz a letra da música, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? E não costuma falhar mesmo, né? A fé funciona sempre, né? Acontece que, como fala Allan Kardec no livro A Gênese, a fé não é uma virtude mística tal qual certas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa. Então, à medida que essa fé vai se solidificando, ela vai fazendo com que mais facilmente nós possamos atrair coisas boas para a nossa vida. Mas se nós temos uma fé que ainda não se solidificou, que ainda não é uma fé muito firme, ela ainda é vacilante, então o que acontece? Nós mesmos vamos criando uma barreira para que as coisas boas funcionem e nos alcancem. Então dá essa impressão de que não funciona. E dá essa impressão. Né? Mas na verdade é a nossa fé que ainda está vacilante e que dá essa impressão falsa. Porque Deus sempre atende sim as nossas necessidades, o nosso pedido, conhece perfeitamente o que nós estamos precisando naquele momento. Nem sempre a resposta vem da maneira como nós queremos, mas ela sempre vem. Né? E nem sempre é imediato a resposta, né? E às vezes também a gente é muito imediatista, né? Queremos para hoje, para agora, para este momento, né? E o amparo, a assistência, né? O auxílio, a ajuda, né? Ela vem posteriormente.
E às vezes conforme o nosso amadurecimento também. Sem dúvida. E também muitas vezes aquilo que nós encaramos como uma perda, como uma derrota, mais adiante nós vamos perceber que não foi uma perda, foi um ganho. Foi um ganho. Mas para isso nós precisamos ter essa fé que nos dá segurança em nós mesmos e em Deus. Que é uma coisa que não são todas as pessoas que ainda desenvolveram, né? Não. E por isso que é uma conquista íntima. A fé é uma conquista íntima. É individual. É individual. E sabe, quando está tudo bem, estamos naquela maré tranquila, estamos com saúde, estamos empregados, a família está tudo bem, é fácil ter fé. Muito. É fácil de se falar em fé e de se falar para os outros também sobre a fé. Mas basta uma doença, uma enfermidade, um desemprego, uma crise familiar, a perda de um ente querido, e lá se foi a nossa fé. Lá se foi. Aí perdemos a coragem, chega o pessimismo, nasce o medo, perdemos a esperança, vem o desânimo, a revolta e a rebeldia. Sabe, quando as coisas estão indo tudo muito bem, a maré é tranquila, é calma, aí é fácil ter fé. O difícil é ter fé quando a maré começa, né? Aquelas ondas difíceis, ameaçadoras, as tempestades. Tuas considerações, Elisardo? Bem, na verdade, há quem discorde, né? Mas eu ouso dizer que quando acontece isso, quando a fé se vai, né? Quando se depara com todas essas dificuldades, é porque na verdade ela nunca esteve presente. Né? Porque muitas vezes as pessoas imaginam que para ter fé é necessário se fazer grandes demonstrações, né? Cumprir os seus rituais, as suas obrigações religiosas, os atos exteriores, e apenas isso já é o suficiente. E à medida que nós vamos aprendendo as coisas, nós vamos nos dando conta que a fé, na verdade, até pode estar nessas práticas, né? Não condenamos nem criticamos ninguém, mas a fé, na verdade, exige muito mais de nós, né? E é nesses momentos que nós realmente demonstramos o quanto nós estamos em dia, vamos dizer assim, com a nossa fé ou não, né? E se com todas essas contrariedades o homem se deixa abater, né? É porque ele ainda desconhece que as coisas que lhe acontecem não são obras assim, de um castigo divino, porque Deus quer ver passar trabalho, quer ver sofrer. Não, ele vai entender essas experiências como necessárias para que ele possa amadurecer, para que ele possa crescer, conforme a gente falava antes. Às vezes parece uma perda, não é uma perda, é um ganho, né? No momento a gente não entende assim, mais adiante, mais amadurecido, nós vamos compreender dessa forma. Mas que não nos tire a paz conosco nem a paz com Deus. Esses momentos todos testam realmente a nossa capacidade de superar. A fé, ela é a base fundamental para que possamos entender, compreender, né, as respostas e as bênçãos divinas. Sim. A fé, ela é sim a base fundamental para que a gente possa entender as respostas divinas, entendermos. Ela é uma base importante, né? Ela facilita o contato com o Criador. Nós podemos dizer assim que facilita o contato, porque na verdade nós não queremos dar a impressão de que Deus atende apenas as pessoas que têm fé, porque nós sabemos que existem pessoas que não acreditam em Deus, mas que nem por isso deixam de ser auxiliadas, de receber o socorro divino, né? Deus ama a todos nós, indistintamente socorre a todos nós. Importante esse teu esclarecimento. Não importa se tenhamos ou não tenhamos fé, né? A divindade nos ampara mesmo assim. Nos ampara sempre. Mas é claro que se nós temos fé, nós vamos abrir, facilitar mais esse contato, né? E aí então nós vamos entender aquilo que a gente já estava comentando, né? Que nem sempre as situações da vida vão favorecer as nossas necessidades, mas elas sempre vão ter uma razão de existir na nossa vida. Se estão acontecendo é porque Deus, que nos conhece profundamente, sabe realmente o que é que nós devemos passar, e confia principalmente na nossa capacidade de nos sairmos bem daquela situação, né? Por mais desfavorável que ela nos pareça. Então, através da fé nós podemos, vamos dizer assim, melhorar o nosso contato com o Criador
e entender essas respostas, né, divinas, a maneira como elas chegam na nossa vida. E até porque a gente também não se revoltar. Não se revoltar, isso é importante. Porque às vezes, o primeiro impulso, às vezes que é uma coisa natural do ser humano, a gente acaba se revoltando, né? A gente não aceita, acha que a gente ficou abandonado, estamos sem assistência. E nós temos aquela tendência a nos achar como vítimas das situações, muitas vezes. E o Espiritismo nos ensina que não é bem assim, né? Nós somos responsáveis por todas as nossas ações, boas ou más. Então nós não somos vítimas dos fatos, né? Nós somos muito responsáveis pelo que sucede a nós. Há pessoas que até dizem assim, né? Pô, mas eu oro, eu peço ajuda, eu peço amparo, cada vez me vem mais problemas, mais dificuldades. Às vezes a gente não quer entender as respostas divinas, porque as dificuldades justamente são para a gente exercitar. Né? Que a gente buscar, que a gente precisa ter também o nosso esforço. E né? é interessante como nesses momentos nós despertamos muitas vezes forças e aptidões e qualidades que nós nem sequer sabíamos que existia, né? E na hora da facilidade a gente não tem a oportunidade de colocar isso em prática, né? É verdade, tem visto na hora da facilidade é tudo mais fácil. Exatamente. A gente vê que as nossas virtudes, elas aparecem justamente nos momentos das adversidades. Em que nós somos mais exigidos, vamos dizer assim. Isso mesmo, tanto é que a gente diz isso, né? Pô, eu não sabia a força que eu tinha, senão os outros dizem assim pra nós, eu não sabia que tinha tanta força assim. Às vezes as outras pessoas confiam mais do que nós mesmos. Mas isso acontece muito. Lizarda, Allan Kardec, em uma frase sobre a fé, nos diz que fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Que fé é essa que Allan Kardec nos diz que fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão? É a fé que não teme o progresso das ideias, né? Que não teme o avanço da ciência, é aquela fé que sabe enfrentar o preconceito, a intolerância, né? É a fé que se mantém muito firme porque é aliada da verdade. É a fé lúcida que não se impõe pelo medo, mas que convence pela razão, pela lógica, pelo bom senso, né? Essa fé inabalável que falava Kardec faz lembrar aquela passagem do Evangelho que Jesus dizia que todo aquele que escuta e observa as minhas palavras será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram transbordar nos rios, vieram os ventos, a chuva, e a casa não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Esse aqui é o caráter da fé espírita, e essa é que é a fé inabalável, que muitas vezes nós achamos assim, falta muito para eu chegar lá ainda. Mas graças às pessoas que tiveram essa fé inabalável, entre eles o próprio Kardec, né, que nós estamos hoje aqui no programa Espírita divulgando a nossa doutrina. Porque se a fé não tivesse sido firme, ele teria desistido, porque ele sofreu muitas incompreensões na sua época, né? Mas mesmo assim ele persistiu, porque ele sabia, ele tinha confiança no que ele estava fazendo, né, no trabalho a ser realizado. E assim como ele, outras tantas pessoas que tiveram um papel importante na sociedade foram persistentes, foram obstinados, né, e conseguiram chegar em bons resultados. Lizarda, tu é autora de 3 livros psicografados, né? Também para escrever, para psicografar esses 3 livros, tu também teve que passar também, sem dúvida nenhuma, também nessa questão da fé. Claro. Pela persistência, por acreditar no trabalho, acreditar no amparo da espiritualidade. O que tu poderia nos falar sobre esse trabalho que tu vem desenvolvendo na psicografia através da literatura, que também exige também o exercício da fé? Sem dúvida, e é um aprendizado constante, né? Porque às vezes também a gente vacila um pouco, hesita um pouco, mas aprende com os próprios erros, né? Vai se convencendo de que realmente se trata de um trabalho que tem um objetivo, né? E graças a Deus a gente vai aos poucos conseguindo assim um resultado satisfatório, né? Onde o público vai tendo conhecimento das obras, apesar ainda de ser uma pessoa iniciante, que tem muito a aprender ainda, mas é uma felicidade poder
poder estar dando essa colaboração, mas é realmente como tu fala, né? Um exercício de fé, de persistência, de desejo constante, né? De estar sempre aprendendo. O que tu poderia assim, dizer aos nossos telespectadores, né, aqueles que neste momento passam por alguma dificuldade, por algum problema, né, seja lá qual for o problema, né, também, o que poderia nos falar aos nossos telespectadores? Nós diríamos então que a fé é sempre assim, um instrumento de progresso na nossa vida, né? Que nós devemos sim acreditar, mas sabendo por que acreditamos. E também que a nossa fé deve servir para nos tornar pessoas melhores, né? Porque no caso da doutrina espírita, nós aprendemos da existência, da ação dos espíritos na nossa vida, não é? Mas Kardec, encerrando com o nosso amigo Kardec, né? Ele já questionava assim, que importa acreditar na existência dos espíritos se essa crença não nos torna melhores e mais indulgentes para com nossos semelhantes, né? Mais humildes e mais pacientes na diversidade. Então a fé espírita nos ajuda nesse aspecto, nos torna realmente mais seguros diante das adversidades. Nós não nos achamos mais tão abandonados, tão vítimas. Ela nos dá força, porque se nós não conhecemos a justa razão de estarmos passando por determinada situação, nós pelo menos temos a certeza de que é algo que nós precisamos e temos a condição de vencer, né? Mas que nós temos que ter essa força interior, que ela vai nos ajudar muito. Então, quem põe em ação essa força interior, que é a fé, tem alegria, tem bem-estar, né? Sabe dar a volta por cima, como se diz, né? Sabe se erguer, porque tem sempre a certeza de que nunca está desamparado, que Deus está sempre cuidando de tudo na nossa vida, sempre acontecendo tudo no momento certo e justo para nós. Essa que é a palavra que a gente tinha. Perfeito, Lizardi. Falar sobre a fé é muito bom, conforme tu disse lá no início, né? Que a gente possa andar com fé. Porque a fé não costuma falhar. Não costuma falhar. Queremos te agradecer profundamente a tua presença aqui junto conosco. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, o carinho dos amigos sempre. Nós que agradecemos. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis no portal lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse esse portal que você estará assistindo aos nossos programas. Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que todos tenham uma semana repleta de alegria, saúde, sucesso, amor, fé e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.